Olá, sejam muito bem-vindos à nossa capacitação de atletismo. Lembrando que essas regras são da versão de outubro de 2022, estão vigentes até setembro de 2024. O atletismo, como as demais modalidades das Special Olympics, segue as regras da Federação Internacional, no caso do atletismo World Athletics, e caso haja alguma discordância nessas regras, as regras que serão utilizadas são as regras da Special Olympics, ok? Então, sempre que houver alguma coisa que discorde da regra da Federação Internacional, a regra utilizada é a nossa regra. Para ser elegível para a nossa organização, a pessoa precisa ter no mínimo 8 anos de idade, na parte do esporte, né? Claro, estamos falando da capacitação esportiva, o mínimo 8 anos de idade, ter o laudo atestando a deficiência intelectual ou transtorno do desenvolvimento e qualquer dúvida, qualquer informação referente a condutas, a requisitos médicos, etc., vocês podem encontrar no artigo 1, que está no site da Special Olympics Internacional em vários idiomas. E lembrando também que um atleta diagnosticado com laudo de instabilidade atlantoaxial não pode participar das provas de pentatlo e salto em altura. E lembrando também que essas provas não são oferecidas aqui no Brasil. Quais são os eventos oficiais da Special Olympics Internacional? Eventos de pista: 25 metros, 50, 100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000, 5.000, 10.000. Eventos com barreira: homem, 110 metros, mulher, 100 metros. Eventos de revezamento: 4 por 100, 4 por 200, 4 por 400. E o revezamento unificado: 4 por 100, 4 por 200 e 4 por 400. Lembrando que o unificado é para pessoas com deficiência intelectual e sem deficiência intelectual, e, neste caso, apenas as provas de 4 por 100, 4 por 200 e 4 por 400, sendo dois atletas, que são pessoas com deficiência intelectual, transtorno de desenvolvimento, e dois que são outras pessoas sem deficiência intelectual. Os eventos de campo são salto em distância parado, salto em altura, lançamento de softball, lançamento de bola de tênis, arremesso de peso, cujo peso para meninos e homens acima de 12 anos é de 4 quilos, para meninas, mulheres acima de 12 anos é de 3 quilos, e para equipe masculina de 8 a 11 anos é de 3 quilos, e o feminino de 8 a 11 anos é de 2 quilos. O mini dardo não é o dardo que vocês veem nos eventos da World Athletics, mas é um mini dardo, cujo peso para homem é de 400 gramas e para mulher é de 300 gramas, e de 8 a 15 anos é de 300 gramas, tanto para homem quanto para mulher. As provas do pentathlon são 100 metros, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura e 400 metros. E quais são as provas adaptadas, né? Essas provas são para pessoas com mais baixa habilidade motora e que não conseguem fazer as provas oficiais que foram faladas anteriormente. Então, nós temos eventos de caminhada: 25 metros, 50 metros, 100 metros, 400 metros, 800 metros e 1.500 metros. Nós temos os eventos de caminhada assistida: 10 metros, 25 metros e 50 metros. Lembrando que assistida não é por alguém, e sim por um implemento, seja ele bengala, muleta ou andador. Os eventos adaptados oficiais continuando em cadeira de rodas: 10 metros em corrida de cadeira de rodas, 25 metros corrida em cadeira de rodas, 30 metros slalom em cadeira de rodas, 4 por 25 metros revezamento em cadeira de rodas, 30 metros slalom em cadeira de rodas motorizada, não é a mesma da anterior, 50 metros slalom em cadeira de rodas motorizada, 25 metros corrida com obstáculo em cadeira de rodas motorizada. O obstáculo é o cone, que vai ter que passar ao redor e não derrubar nada. 100 metros corrida em cadeira de rodas, 200 metros corrida em cadeira de rodas, 400 metros corrida em cadeira de rodas, arremesso de peso em cadeira de rodas, cujo peso é de 2 quilos, tanto para homem quanto para mulher. Corridas de rua, meia maratona, maratona e competição por equipe unificada, que eu vou explicar mais adiante. Nós não temos todas essas provas no Brasil, nós temos algumas provas, dentre todas essas que são oferecidas, que são as provas mais praticadas nas nossas instituições parceiras.
Então, as corridas são de 25 metros, 50 metros, 100 metros, 200, 400, 800 e 1.500. Os revezamentos de 4 por 100, 4 por 200 e 4 por 400, também o tradicional e o revezamento unificado nessas distâncias, 100, 200 e 400. Os saltos em distância parado e em distância em movimento ocorrendo. Os lançamentos de softball e de bola de tênis. Arremesso de peso, competição por equipe unificada. Os eventos oficiais ainda continuando, caminhadas de 25 metros, 50 metros e 100 metros, caminhadas assistidas 10 metros, 25 metros e 50 metros, eventos em cadeira de rodas 10 metros, 25 metros e 100 metros, arremesso de peso em cadeira de rodas. Agora é importante que vocês saibam que a Special Olympics Internacional divide por categoria. E cada atleta que vai competir tem que competir dentro da sua categoria e escolher o número de provas de acordo com o que é oferecido neste evento. Então, todos os eventos no regulamento estarão definidos por categoria e também qual é a quantidade de provas ou de eventos, né? Que em inglês eles chamam de events, e que a gente traduz para provas, e qual a quantidade, então, de eventos e provas que essas pessoas vão poder competir. Então, vamos lá. Na categoria 1, que é a prova adaptada, as pessoas podem escolher 25 metros corrida, ou 50 metros corrida, ou 100 metros caminhada. Veja que quem faz a caminhada não faz corrida e quem corre não faz a caminhada. E arremesso de softball ou bola de tênis e salto em distância parado. A gente sugere que seja escolhida uma prova de pista e uma prova de campo, mas isso não é uma obrigatoriedade. Então, o técnico tem que saber se esse atleta que vai competir, se ele participa de duas provas de pista ou duas provas de campo, ou uma de pista e uma de campo. Então, a gente sugere para que esse atleta tenha o treinamento e a condição de competir em uma de pista e uma de campo, mas isso também, como foi falado, não é uma obrigatoriedade. Na categoria A2, as pessoas podem competir em duas provas e um revezamento, caso esse revezamento aconteça. Então, vocês vão verificar no regulamento e se vai ser oferecido o revezamento tradicional ou se vai ser oferecido o regulamento unificado, cuja explicação já foi dada anteriormente do quais são os participantes das provas unificadas. Então, as provas ou eventos são 100 metros, 200, 400, revezamento 4 por 100, revezamento 4 por 400 e revezamento 4 por 100 unificado, revezamento 4 por 400 unificado. Arremesso de peso, salto em distância, salto em altura e dardo, lembrando que estão em vermelho essas provas porque nós não temos no Brasil, mas tem na Special Olympics Internacional, mas no Brasil a gente não tem. Na categoria A3 são duas provas e mais um revezamento, a mesma informação anterior, que se não houver revezamento, vocês vão verificar isso no regulamento. 400 corrida, 800 corrida, 1.500, revezamento 4 por 100, revezamento 4 por 400, revezamento 4 por 100 unificado e 4 por 400 unificado, arremesso de peso, salto em distância. Muito bem, vamos ver então qual é a diferença entre a categoria A2 e A3, como exemplo. Então, se o atleta vai participar de uma prova de 200 metros corrida, ele só pode escolher a outra prova, ou arremesso de peso, salto de distância, ou 100 corrida, 400 corrida, além do revezamento, né? Agora, e se está na categoria A2, ele não pode estar inscrito na categoria A2 para 200 metros corrida e estar inscrito na categoria A3, arremesso de peso e salto em distância, por mais que as provas sejam iguais. Então, vocês vão saber a categoria de acordo com a prova escolhida pelo atleta, ou seja, ou por você, técnico, técnica, ou seja, 200 metros vai ter que ser na categoria 2. Agora, o exemplo do 400 metros. 400 metros tem tanto na categoria 2 quanto na categoria 3, né? Então, vocês podem escolher se esse atleta não for participar de uma outra prova, por exemplo, arremesso de peso e salto em distância, e sim 800 corrida, 400 e 800, então vai ter que escolher a categoria A3. Caso contrário, que seja uma prova de 400 corrida e arremesso de peso, por exemplo, pode ser na categoria A2 ou 3, isso vai depender, então, também do regulamento desse evento, que tem uma metragem mínima aqui para os atletas fazerem na categoria 2 e tem um tempo mínimo para fazer na categoria 3 e assim por diante. Então, tem que tudo verificar no regulamento.
Na categoria A4 são apenas duas provas, que 100 metros corrida em cadeira de rodas, 200 metros em cadeira de rodas, 400 marcha e 800 mas a gente não tem. Arremesso de peso em cadeira de rodas e dado a gente não tem, e não é o dado, como já foi falado também, é o mini dado. A categoria 5 são duas provas, 1.500, 3.000, 5.000, 10.000, revezamento 4 por 100, 4 por 400 e meia maratona. E a categoria 6 são duas provas, pentathlon, revezamento 4 por 100 e revezamento 4 por 400. Atletas só podem participar de uma categoria. Todos os atletas registrados podem participar de no máximo 2 eventos individuais e um revezamento quando for oferecido. E atletas registrados na categoria 2, 3, 5 e 6 só podem escolher um dos revezamentos e com atletas da mesma categoria. Agora, isso também precisa tirar um print dessa tela, ou precisa salvar em algum outro lugar, ou precisa anotar que essa informação vai levar vocês a inscreverem os seus atletas dentro da categoria que é possível e dentro dessa, seguindo essa exigência que é referente ao padrão de performance, de desempenho. E isso só vale para a categoria 1. Então vamos lá. Nas inscrições dos 50 metros rasos, se vocês têm atletas que vão competir na corrida de 50 metros, essa prova deve ser feita em mais que 12 segundos para mulheres e mais que 10 segundos para homens. Caso seja menor o tempo aqui na prova de 50 metros, o ideal é que vocês inscrevam esse atleta ou essa atleta na prova de 25 e não na prova de 50, ok? Atletas não podem participar de caminhada e corrida, tem que escolher um dos dois movimentos, isso também já foi falado, é só para reforçar. No caso da inscrição no softball ou bola de tênis, deve ser menos que 20 metros para mulheres e 24 metros para homens. E se esse atleta lançar essa bola de softball mais do que 20 metros e mais do que 24 metros, se for homem, tem que colocar na prova de arremesso de peso e não no lançamento de softball. Lembrando que a prova do arremesso de peso tem toda a regra que deve ser seguida e o lançamento pode ser de uma forma mais simples. A mesma coisa nas inscrições do salto parado, que é a prova da categoria 1. Não tem salto parado nas outras categorias. As outras categorias têm o salto em movimento, ou correndo, né? Como a gente descreve melhor. Então, para o salto parado, para as mulheres, esse salto deve ser menor que 1,20 m e para os homens deve ser menor que 1,40 m. Então, se esse atleta no salto parado faz mais que 1,21 m, por exemplo, já tem a mulher, tem que competir na prova de salto em movimento. Então, treine os seus atletas para fazer esse salto em movimento, o salto correndo. Na prova de meia maratona, que a gente também não tem no Brasil, tanto homens quanto mulheres podem competir, mas os homens têm que competir no máximo em 2 horas e as mulheres têm que competir no máximo em 2 horas e 15 minutos. E no caso também da meia maratona, esses atletas vão competir em um evento oficial, seja de qualquer organização esportiva, ou seja, uma prova que já foi organizada pelas Olimpíadas Especiais, mas vai submeter o tempo oficial obtido nessa prova, então não vai ter um tempo de inscrição baseado no treinamento apenas. Quais são os eventos de pista e quais são as regras? Muito bem, para a gente fazer uma prova de pista no 100, 200, 400, 100 com barreira, 110 com barreira, revezamento, 4 por 100, as pessoas podem escolher sair com bloco de partida ou não. Caso vocês estejam treinando seus atletas com bloco de partida, mesmo que da outra equipe eles não estejam treinando com bloco de partida, vocês precisam avisar o organizador desse evento para que no dia da competição tenha esse bloco de partida para esse atleta que está acostumado a fazer a largada no bloco de partida. E não pode exigir que o atleta da outra instituição, que não esteja treinado no bloco de partida, que também saia do bloco de partida, ok? Cada um vai sair para a competição de acordo com o que está treinando e de acordo com o que é apto e capaz de fazer. Perdão. Na competição, independentemente dos atletas utilizarem os blocos ou não, o comando vai ser em inglês ou no próprio idioma, então nós vamos colocar aqui para vocês quais são esses comandos. On your marks, que em português significa em suas marcas. Set, preparar. E quando todo mundo estiver devidamente a postos, o revólver de
competição, revólver de disparo para o atletismo, é um revólver específico, não é uma arma que vai com bala normal, né? As pessoas que não estão acostumadas a isso podem achar que é um comentário desnecessário, mas é uma arma específica para a competição, né? E também é muito comum que as pessoas não tenham essa arma oficial de uma organização esportiva internacional, por exemplo, ou aqui do Brasil, da Confederação de Atletismo, mas que tenham o jacaré, que são aquelas duas partes de madeira que, ao serem batidas, elas emitem um som para fazer com que esses atletas deem a largada. Ok? Então, pode usar algum instrumento que seja parecido com esse também. Os competidores não devem tocar o chão com sua mão ou suas mãos antes de sair, né, de dar a largada, isso para todo mundo. Em todos os outros eventos também vai ser falado só on your marks, em suas marcas, e quando todo mundo estiver devidamente a postos para a partida, o revólver ou o jacaré será disparado, também não deve tocar o solo com a mão ou com as mãos. Para largadas de corrida com mais de 400 metros, por exemplo, 800, o corredor correrá em raias desde a primeira curva até a borda mais próxima da linha da divisória das raias, onde os atletas podem deixar as suas respectivas raias. No caso dos 1.500 metros de distâncias maiores, deverá ser utilizada uma largada em cascata. Na prova de revezamento de 4x400, o escalonamento de 3 voltas será usado para o início. A primeira etapa será disputada inteiramente nas raias. O segundo corredor começará em sua raia e correrá na sua raia a primeira volta perto da borda da linha, sendo que os atletas podem deixar as suas respectivas raias depois da primeira volta. No revezamento 4x400, onde não competem mais que 4 equipes, recomenda-se que apenas a primeira curva da primeira volta seja executada em raias. Em uma determinada competição, no entanto, todas as corridas de revezamento 4x400 devem ser disputadas apenas em um dos dois formatos que foram mencionados. O hábito de partida dará para cada atleta uma oportunidade para que este mostre o seu melhor desempenho. Isso vai ser respeitado em todas as provas e todas as modalidades. Então, a gente precisa dar para os nossos atletas, né, no caso dos árbitros e no caso dos organizadores, um tempo suficiente para eles se acomodarem após se posicionarem, reiniciar a sequência caso um dos atletas perca o equilíbrio, não manter muito tempo os atletas na posição de prontos, né, já dar a largada imediatamente. As largadas falsas, será permitido apenas uma largada falsa por corrida, sem a desclassificação do atleta responsável por ela. Qualquer atleta responsável por novas largadas falsas na corrida será desclassificado. Então, se nós temos os atletas A, B, C e D, e o atleta D fez a primeira largada falsa, todo mundo volta e vai dar a largada novamente. E se na próxima largada o atleta A fez a largada falsa, esse atleta A vai ser desclassificado e os demais voltam para a prova. Transgressões referentes a raias, que são muito, muito comuns nas nossas competições locais, principalmente. Então, que é imprescindível que vocês treinem os seus atletas dentro das raias. Muitas vezes a instituição não tem a raia, a gente entende, não tem a pista oficial, a gente entende tudo isso, mas tentem colocar uma marca com giz ou uma fita zebrada, alguma coisa para os atletas entenderem quais são as raias e quando eles forem para uma competição oficial, eles estarem confortáveis para participar dessa competição, porque já treinaram com relação a essas regras que são obrigatórias para todo mundo. Então, vamos dar as explicações aqui. Em todas as corridas realizadas em raias, cada competidor deve manter-se dentro da raia designada do início ao fim. Se um competidor for empurrado ou forçado por alguém que está atrás, por exemplo, né, fora de sua raia, e se nenhuma vantagem material for obtida, o competidor não deve ser desclassificado. Então, se o atleta A estava na sua raia, veio algum outro atleta que transgrediu a raia, na raia B, empurrou sem querer ou foi um movimento involuntário, e se esse atleta A, ele não teve nenhuma vantagem, ele não conseguiu sair mais rápido ou dar uma deslanchada na prova, ele não vai ser desclassificado. Agora, se ele tiver vantagem, mesmo que a culpa não tenha sido dele, ele vai ser desclassificado.
Se um atleta correr fora de sua raia na reta ou correr fora da raia externa na curva, sem nenhuma vantagem material obtida, e se não obstruir nenhum outro corredor, o competidor não será desclassificado. No exemplo anterior aqui, no número 2, que o atleta foi empurrado sem querer, o atleta que transgrediu a raia, ele obstruiu ou ele atrapalhou o corredor, então ele também vai ser desclassificado, tá bom? Os atletas não podem participar de... Opa, isso, não pode participar de eventos de caminhada e eventos de corrida, já foi falado, deve escolher um dos métodos e o atleta deve ter um pé em contato com o solo o tempo todo. Em todas as provas de caminhada, um atleta não precisa ter uma perna reta para avançar durante a competição e nas provas de caminhada, até e inclusive os 400 metros, o competidor será desclassificado sem aviso prévio quando, na opinião de dois ou mais árbitros ou juízes ou voluntários que estão nos ajudando na arbitragem, identificarem que foi cometida uma violação técnica que resulte em ganho de vantagem. Então, nós temos atletas de caminhada que estão quase correndo, então tentem treinar esses atletas na corrida já, né, para que não aconteça nenhuma desclassificação por conta dessa movimentação que eles estão fazendo, ao invés de caminhar, estão fazendo o movimento da corrida. Verificar se há algum atleta com deficiência auditiva, isso vai aparecer na inscrição, vocês já vão colocar essa identificação para que, no crachá, quando tiver crachá, para que essa largada seja feita de uma forma, com bandeirinha, de alguma maneira, que esse atleta com deficiência auditiva ou surdo, que ele possa identificar a largada e possa ser comunicado sobre qualquer situação que esteja acontecendo dentro da prova. Lembrando mais uma vez que pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiência visual, ou cegas, ou surdas, e pessoas com deficiência física, têm que ter o comprometimento intelectual. Não tem provas específicas para pessoas surdas, não tem provas específicas para pessoas cegas na Special Olympics. Então, não tem provas específicas, apenas pessoas em cadeira de rodas que não têm o comprometimento intelectual. Então, um atleta de Special Olympics é uma pessoa com deficiência intelectual ou pessoa com deficiência múltipla, no caso, deficiência intelectual e deficiência física ou motora, ok? Então, como vocês já viram anteriormente no módulo A, possivelmente, aqui nós temos essa competição que aconteceu em Abu Dhabi, em Dubai, na verdade foi em Dubai, dos Jogos Mundiais, e que tem competição para todos os níveis de habilidade. Vamos ver aqui se houve alguma transgressão, algumas regras que foram comentadas anteriormente. Inspirational moment happened in the Vamos lá. 50-meter race right here. Primeiro, Jamaican athlete Kirk o atleta da Jamaica, ele não corre em pé, por conta da deficiência motora que ele tem, física e motora, ele pode correr usando as mãos, não tem nenhum problema, nenhum impedimento. Aqui vocês vão verificar também que esse atleta da raia 3, ele saiu em último lugar, e vocês vão ver aqui que nenhum atleta disparou na frente, ou seja, eles têm o mesmo nível de habilidade, por isso que eles estão sendo colocados no mesmo grupo, na mesma prova, na mesma divisão. O que vocês vão ver também é que esse atleta que saiu em último lugar, ele chegou em primeiro. Então, também não significa que quem saiu por último vai ser prejudicado e não vai ter chance. Por isso que a Special Olympics trabalha com níveis de habilidade que todas as pessoas têm chances iguais de chegar em primeiro lugar. E nenhum infringiu regra nenhuma nesses casos. Vamos às regras das provas de campo. Então, nas provas de salto em distância parado e arremesso de peso ou de mini dado, ou o caso do lançamento de bola de softball ou de softball ou bola de tênis, cada atleta terá direito a 3 tentativas não consecutivas. Então, isso significa que o atleta A vai fazer a sua prova, depois o B, depois o C, depois o D, a segunda a tentativa, o A, o B, o C e o D, a terceira tentativa, o A, o B, o C e o D. Todas as 3 tentativas devem ser medidas e registradas para desempates. A medição mais longa das 3 tentativas deve ser usada para pontuação. E as tentativas do segundo melhor e depois do terceiro melhor dos atletas devem ser usadas para desempatar, caso haja empate. Todas as medições devem ser feitas em unidades métricas, por isso vocês precisam ter uma trena ou várias trenas, dependendo das provas que vocês vão oferecer, para a competição.
Para competições individuais em eventos de campo, salto em distância parada e arremessos, os eventos combinados, o competidor será sancionado com uma falta se ele ou ela não iniciar uma tentativa dentro de 1 minuto após o seu nome ser chamado, além de uma indicação visual feita pelo responsável pelo evento. Para o salto em altura, nós não temos. Todas as competições, o uso de medidor de vento também não serão necessários, a gente não usa essa regra aqui nas Olimpíadas Especiais. No salto em distância, o atleta deve ser capaz de saltar pelo menos 1 metro, que é a distância máxima entre a tábua de impulsão e a caixa de areia. Aqui está a borda da caixa de areia, então a tábua de impulsão da borda da caixa de areia para na parte do corredor da corrida tem que ter 1 metro de distância, essa tábua de impulsão. Todas as distâncias são medidas ao longo de uma linha perpendicular da linha até a marca mais próxima da área da queda, feita por qualquer parte do corpo ou roupa do atleta. Então, se esse atleta caiu em pé, com os 2 pés juntos, da última parte que tocou na areia, vai ser feita essa ferição até a borda da caixa de areia, e caso ele tenha caído com um dos pés para trás, na última parte que tocou a areia, ou seja, na parte do pé que ficou atrás, né, do calcanhar que ficou atrás, que vai ser medido. Se ele caiu e ainda colocou uma das mãos ou as mãos para trás, é sempre a última parte do corpo que tocou a areia que vai ser utilizada para fazer essa medição. Nos eventos de salto, antes da competição, os atletas poderão contar com o auxílio de um árbitro para marcar a distância da partida. Muitas vezes as pessoas precisam disso, outras vezes não precisam. Então, qual que é a diferença do salto correndo para o salto parado? Os competidores devem começar com ambos os pés atrás da linha da falta designada. A tábua de impulsão deve ser a mesma especificada para o salto em distância. O atleta pode indicar sua tentativa na tábua de impulsão, o atleta deve indicar todas as tentativas atrás da linha designada, e um competidor pode usar ambos os pés na impulsão. Ele ou ela pode balançar para frente e para trás, levantando os calcanhares e os dedos dos pés alternadamente, mas não pode levantar nenhum dos pés completamente do chão. Então, o salto parado, a gente vai colocar a linha e esse atleta vai saltar dessa linha até a caixa de areia. Lembrando que esse salto em distância parada é apenas na categoria 1, para atletas com uma habilidade motora um pouco mais baixa e que não consegue fazer o salto em movimento. Todas as distâncias serão medidas ao longo de uma linha perpendicular, sempre que é possível e altamente recomendável que o evento e salto de distância parada seja realizado em caixas com saltos cheias de areia. A linha deve ser colocada ao final da área de corrida. Se for usado o tapete, ele deve ser longo o suficiente para incluir tanto a impulsão quanto a área de pouso, e o tapete deve ser fixado com segurança à superfície para evitar escorregar em locais que não tenham caixa de areia, que também são muito comuns esses locais nas nossas instituições parceiras. O arremesso de peso poderá ser um objeto de aço ou de latão revestido de material sintético. Um atleta em cadeira de rodas pode ser incluído nos grupos regulares, mas o peso deve ser o mesmo dos demais competidores. Um arremesso legal será realizado de dentro do círculo e o atleta ou sua cadeira de rodas, durante uma tentativa, não poderá tocar a borda superior da borda superior do anel de ferro ou qualquer superfície fora do círculo. É permitido tocar a parte interna do stopboard ou a faixa de ferro. Não será permitido o uso de qualquer auxiliar mecânico. Para fins de proteção, apenas o pulso poderá ser enfaixado. O peso será arremessado partindo do ombro com uma mão só, e o atleta se colocará em posição no círculo para iniciar o arremesso, e o peso deverá tocar ou estar bem próximo ao pescoço ou ao queixo, e a mão não deverá estar abaixo dessa posição durante o arremesso propriamente dito. Então, não é lançamento, é o arremesso que tem que seguir essa norma, ok? O peso não será colocado por trás da linha dos ombros. Então, treinem os seus atletas, por favor, nessas regras que não serão desclassificados e serão competidores que estão dentro das normas. O arremesso será declarado faltoso e não será computado se, após entrar no círculo e iniciar o arremesso, o competidor cometer qualquer uma das seguintes infrações: utilizar qualquer método contrário à definição de um arremesso legal, como já foi explicado, fazer com que o peso caia sobre ou fora das linhas que marcam o setor de queda. Então, a gente pode ver as linhas aqui, a área
ao qual o atleta deve ficar, e aqui as linhas que a gente pode ter, linhas com fita zebrada, com elástico, com cal, uma forma que o atleta entenda qual é essa área. O lançamento de softball ou bola de tênis. A bola de softball 30 centímetros de circunferência e a bola de tênis, uma bola de tênis normal, bola de tênis amarela, que é a bola regular. A área de lançamento a gente vai ver mais para frente e a medição de cada lançamento deve ser feita de onde a bola tocou o solo pela primeira vez até a borda interna do arco. É contada como falta se o competidor não arremessa a bola de softball de forma que inicialmente caia completamente dentro das bordas e onde o competidor toca com qualquer parte do corpo o arco marcado ou qualquer terreno além do arco ou caixa de lançamento. Nós mantivemos essa foto aqui de propósito para que esse atleta seja orientado que, no caso de não termos uma pista oficial, uma pista para o atletismo, que esse atleta não pode tocar esta linha. Então, a árbitra, nesse caso, está avisando esse atleta e ele vai colocar o pé para trás para poder fazer o lançamento. E aqui nós temos o atleta fazendo esse lançamento dentro das normas e numa pista que é oficial. Então, a área de lançamento aqui, a gente tem toda a marcação. E se vocês não tiverem uma pista oficial, novamente orientando a fazer as marcações com o material que vocês disponibilizam para os seus treinamentos. Regras gerais para eventos em cadeira de rodas. Os atletas inscritos em eventos de cadeira de rodas também podem participar de outros eventos no atletismo. Arremesso de peso em cadeira de rodas é aceitável que eles possam participar também do arremesso com pessoas sem cadeiras de rodas, caso não tenhamos 3 competidores, de acordo também com a regra do artigo 1, mínimo de 3 e máximo de 8. Os atletas devem começar com todas as horas atrás da linha de partida. O tempo do atleta é cronometrado desde o disparo da arma de partida até quando todas as rodas dianteiras, duas ou uma, dependendo da cadeira, alcance o plano perpendicular da borda mais próxima da linha de chegada. As cadeiras de rodas motorizadas não serão permitidas nessas provas e somente atletas que deambulam em cadeira de rodas poderão participar dessa prova. Os atletas não devem ser empurrados, puxados ou auxiliados de forma nenhuma durante esses eventos. Então, essas provas são para pessoas que conseguem fazer a manipulação da cadeira. As provas para atletas de cadeira de rodas devem ter a largura de 2 raias para que não haja um atropelamento em ninguém ou não haja um choque entre 2 cadeiras para ter mais espaço. Então, se vocês têm provas para atletas que usam cadeira de rodas, então previnam-se aí na hora da organização para que sejam utilizadas 2 raias para cada atleta. Lembrando que no mínimo 3 e máximo 8 em cada prova. Se vocês tiverem 8, vão ter que dividir em mais grupos, porque se vão utilizar 2 raias, não seriam suficientes o número de raias para o número de competidores. As corridas de 10 metros e 25 metros, para cada competidor deve manter-se em sua raia do início ao fim e não pode interferir, obstruir ou progredir o progresso do outro competidor. As infrações podem resultar em desclassificação. O revezamento 4x25 também pode acontecer, se tiver, né? 13 equipes com 4 competidores cada um. Cada competidor completará 25 metros de revezamento. O segundo, terceiro e quarto competidores de uma equipe não podem deixar a linha de partida até que as rodas dianteiras da cadeira do companheiro de equipe que o precede cruze a linha de 1 metro à frente e paralela à linha de partida. Regras gerais para caminhada assistida, lembrando que caminhada é apenas com prótese, não prótese, órtese e que sejam utilizadas ou bengalas ou muletas ou andadores. Os atletas devem ter suas próprias órteses, que podem consistir em bengalas, muletas ou andador. Cada atleta deverá usar 2 raias como a sua raia, poderá usar, não que deverá obrigatoriamente, mas poderá, caso seja necessário. Coloque cones na linha de largada e de chegada com 2,44 metros de distância para criar 4 portas de largadas e 4 portas de chegada e 4 pistas. Começando na linha de partida, coloque um cone em cada linha de raia em intervalos de 5 metros. Os cones devem ser colocados no meio da linha da raia para o atleta também entender até onde ele pode chegar. E o atleta começará atrás da linha de partida com auxílio para caminhar. O atleta caminha usando uma órtese
qualquer que seja ela. Se ele tiver uma prótese também, por exemplo, mas ele também usar a órtese, ele vai competir nessa prova. O atleta permanece em sua raia designada, não pode receber assistência física de ninguém, então ele não vai ser levado, conduzido. Aí ele que vai ter que usar essa órtese para completar a prova. O tempo do atleta é cronometrado desde a largada até a partida, quando o seu torso atinja ou o tronco atinja o plano perpendicular da borda mais próxima da linha de chegada. Neste caso, não é, por exemplo, a parte da frente do andador, né? É o tronco do atleta. Uma corda ou uma guia, no caso do atleta cego e surdo. Uma corda ou um guia pode ser fornecido para auxiliar os atletas cegos com deficiência visual. Um guia não pode estar à frente do atleta de nenhuma maneira. Lembrando que tudo isso precisa ser explicado e colocado no regulamento e na inscrição, porque não adianta chegar no dia da competição e falar: meu atleta é cego, vai precisar de um guia. Então, tudo isso precisa estar registrado para que o organizador, a organizadora do evento, possa saber e organizar a prova de uma maneira que não atrapalhe nenhum dos competidores. Em nenhum momento o corredor guia pode puxar o atleta ou impulsioná-lo para frente ou empurrá-lo. Uma largada contábil será usada para o atleta surdo e cego. A gente ainda não teve essa experiência com atleta surdo e cego, mas a gente pode usar. O TAP é aquele pedacinho que é uma varinha que tem uma bolinha de tênis na ponta ou alguma bolinha na ponta que vai indicar para esse atleta que ele será, que já foi dada, está sendo dada a largada. Os corredores guias devem usar um colete de cor laranja brilhante para que sejam claramente distintos dos atletas. Esses coletes serão fornecidos pelo comitê organizador. Por isso que é imprescindível que vocês coloquem se esses atletas são cegos, se precisam de guia e quem são esses guias e se tem atletas surdos e cegos. Regras gerais para a equipe unificado, então, é o revezamento apenas. Cada equipe de revezamento unificado será composta por 2 atletas e 2 parceiros, pessoas sem deficiência intelectual, se for no modelo competitivo, no modelo de o esporte unificado recreacional e desenvolvimento do jogador, não precisa ter o mesmo nível de habilidade, e no modelo recreacional pode ser pessoa com outra deficiência também como parceiro. Mas no caso dos dois modelos, o desenvolvimento de jogador e o competitivo, tem que ser pessoas sem deficiência intelectual. Os corredores de uma equipe de revezamento podem ser designados para correr em qualquer ordem, não precisa ser atleta, parceiro, não precisa ser parceiro, parceiro, atleta, atleta, não tem essa norma. As regras do atletismo são regidas pelo órgão regulador. O revezamento unificado oferece oportunidades de competição em equipes entre escolas, prefeituras, clubes ou grupos esportivos. Uma competição por equipe é muito bacana também, então pode ter até 20 competidores. Então, a equipe A tem 20 competidores, a equipe B tem 20 competidores, a equipe C tem 18 competidores, e a gente é, só tem que ter o mesmo número de atletas e parceiros. Essa equipe que tem 18 pode colocar pessoas de outra equipe, por exemplo, para completar a sua equipe. Então, de repente, tem uma instituição que só tem 18, vai lá e chama a instituição parceira que conhece. Então, por favor, quer participar dessa competição por equipe com a nossa instituição? É bem comum também a gente ter parceiros de outras instituições fazendo parte da nossa equipe. E, no caso, cada equipe deve ter um treinador responsável e não competidor, e essa pessoa que vai escolher quais são as provas que cada um vai participar. Então, os 20 não vão participar da mesma prova, obviamente. Vocês podem escolher o atleta A, o parceiro B, vão competir nas provas A, B, C, ou nas provas A e B, e assim por diante. E aqui, no caso de competição por equipe unificada, como é mais um festival, todo mundo vai ganhar medalha de participação, ou a equipe que tiver mais pontos, se for uma competição que a gente ofereça, isso tudo também, de novo, reforçando, está tudo no regulamento. Então, se for uma equipe que no regulamento está dizendo que cada equipe vai contar, cada prova vai contar 5 pontos para o campeão, para quem chegou em primeiro, 3 pontos para quem chegou em segundo, 1 ponto para quem chegou em terceiro, e assim por diante, é um exemplo só. Então, vai somando-se todos os pontos de todos os competidores e ver qual é a equipe que vai ficar campeã no final dessa competição. Se não, é medalha de participação para todo mundo. E neste caso, especificamente nesse caso, os
parceiros sem deficiência intelectual podem competir em provas individuais e não apenas no revezamento unificado. Eventos oficiais e requisitos de registro. A seguir estão os eventos recomendados que podem ser oferecidos nas competições por equipe: 100, 200, 400, 800 e 1.500. Arremesso de peso, salto em distância, revezamento minidade, revezamento 4 por 100, 4 por 200, 4 por 400. Lembrando que minidade a gente não tem no Brasil. E aqui, então, esse exemplo que eu dei também pode ser oferecido desde que esteja no regulamento. Eu reforço muito essa questão, porque o regulamento é que vai dar forma para a nossa competição. Então, agradeço o tempo de vocês, a disponibilidade, o interesse em fazer a capacitação nas nossas modalidades e depois vocês vão fazer essa avaliação neste formulário, ou vocês copiam aqui o formulário. Se estiver no vídeo, vai ser um pouco mais difícil, mas também esse link desse formulário está no nosso site, no OEB Blog, e vocês podem acessar a, esse formulário do Google Forms, e completa lá as perguntas, responde as perguntas, e caso tenham respondido 70% das questões corretamente, nós vamos enviar a declaração para você no formulário que está cadastrado neste link que vocês estão vendo abaixo. Então, agradecer mais uma vez, tenham uma excelente oportunidade para trabalhar o atletismo com os seus atletas e esperamos vê-lo ou vê-la nas nossas competições muito em breve.